Começando o nosso lado B com um convidado mais do que especial, Alex Peramo Arruda, prefeito de Guararapes, professor de educação física e uma pessoa que eu sei que vai ter muito conteúdo. Muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, Bruno. Obrigado a você, obrigado ao lado B por receber não só o Alex, mas a cidade de Guararapes aqui, batendo papo no dia de hoje, cara. Querida Guararapes, né? Você sabe que meu bisavô foi o primeiro prefeito lá. Cara, que sensacional. Primeiro médico lá, Dr. Oswaldo Brandi Faria. Tem uma ligação muito grande com Guararapes, uma cidade maravilhosa, né? Mas que também tem as suas dificuldades. Mas antes de falar das coisas boas do lado B, eu quero saber da sua história. Como é que o Arruda, que muita gente chama de Arruda, chegou à prefeitura? Qual foi seu caminho? Qual que é a sua história na cidade de Guararapes? Cara, eu falo muito que não adianta a pessoa perguntar, Alex, como que faz para ser prefeito ou para ser vereador? Eu falo, cara, é sua vida que te leva para aquilo. E comigo não foi diferente, né? A gente sempre participando de eventos da igreja, clube de serviço, da comunidade, professor de educação física, então tudo quanto é evento a gente participando disso. E aí chamou a atenção do prefeito, do então Tarek, que estava voltando para a eleição. Eu já tinha sido funcionário dele em 2001, eu fui diretor de esportes na gestão dele, trabalhei 1 ano com ele. E aí depois de 15 anos depois, ele bateu na porta da minha casa, entrou, falou, Tarek, o que você está fazendo aqui, cara? Antes das prévias aí da eleição, cara, vim te convidar para ser meu vice-prefeito. Você não esperava isso? Não esperava de jeito nenhum, tá? Minha esposa estava junto comigo, né, Marcela, um beijo, te amo. Sentamos, começamos a trocar ideia, qual é o projeto, e eu fui muito direto com ele. Falei, Tarek, os médicos deram 2 anos para minha filha quando ela nasceu. Hoje ela tem 4. Então, se você quiser um vice-prefeito para participar ativamente, ter voz, respeitando a sua hierarquia, é claro, mas poder ajudar as pessoas que mais precisam para retribuir as bênçãos que Deus me dá todos os dias com a minha filha, você pode contar comigo. Se for só para usar essa imagem do Alex como vice e me colocar debaixo da mesa depois, eu agradeço, nossa amizade continua a mesma, mas eu não quero, tá? E ele foi muito e falou, não, eu preciso de alguém do meu lado para me ajudar, eu já tenho até o slogan, a experiência e a juventude, eu quero que a sua juventude venha agregar na nossa gestão. E foi aí que a Marcela, olhei para minha esposa e ela, vambora e toca o pau, e aí foi assim que a gente começou, com a oportunidade que o Tarek nos deu naquela oportunidade. E o Tarek, pessoa que conheci bastante, né? Toda a família também. E eu queria saber como foi, porque assim, no meio do começo praticamente da história, ele acabou sofrendo com a Covid e faleceu, né? Exatamente. Foi algo muito difícil. A família do Tarek nos abraçou naquele momento, tanto eu quanto a minha esposa, nos permitiam estar presentes o tempo todo. O que ele falou lá em casa aquele dia, ele permitia que eu sentasse junto, aprendesse junto com ele. Fizemos uma ótima primeira gestão, tanto é que fomos reeleitos, ele me convidou para ser vice novamente, e aí aconteceu isso que você falou. Assim que assumimos o segundo mandato, inclusive foi há pouco tempo agora que o Tarek, mais um ano de falecimento dele, assumimos e ele acabou falecendo, e aí veio aquela dúvida, né, Bruno? O que a gente faz? Volta a dar aula lá no Colégio Lumen, na cidade de Guararapes, ou vai cuidar da cidade de Guararapes? E aí foi onde a cidade nos abraçou, as pessoas uniram as mãos, nos apoiaram naquele momento e a gente tocou aí em frente, cuidando aí como prefeito em exercício, substituindo o Tarek no falecimento dele, Bruno. E você não esperava ser político? Assim, 10 anos atrás você se via como político? Não, de jeito nenhum. Eu havia sido candidato a vereador quando eu tinha 18 anos de idade, tá? Naquela empolgação, meu pai havia sido vereador por 2 mandatos, né? Mas eu nem sabia o que estava fazendo naquela oportunidade. Tive 70 votos na primeira eleição, nem sabia o que estava fazendo. Depois não liguei, mas continuei filiado, né? Mas nunca não era o meu objetivo. Eu adoro a educação física, o ser professor, o cuidar, né? Nós estamos aí atravessando muitas questões relacionadas ao bullying, nem existia isso na época que eu sofri muito, né, Bruno? Era normalizado, né? Era normalizado, né, cara? Mas eu passei por muitos problemas quando eu estudava no Dr. Antônio, lá em Guararapes. 3º ano, tinha 9 anos de idade. Eu tive muitos problemas de aceitação, de briga, do bullying mesmo ali. Então, quando eu me tornei professor de educação física, a minha vertente principal era acolher aqueles que estavam com problema, pô.
O gordinho, o magrelo, com óculos fundo de garrafa, esses é que eu gostava de trazer para perto de mim. Igual eu, ruim de bola. Exatamente, as dificuldades do esporte mesmo, né? Então eu gostava de trazer para perto da gente e não deixar que eles passassem a dificuldade que eu passei também. Então é isso, a gente vai se identificando, mas estar na política, não falo ser político aí, mas estar na política nunca havia passado pela minha cabeça, ou da minha esposa, ou da nossa família, de jeito nenhum. E assim, ser prefeito é o cargo, na minha opinião, mais difícil de todos os cargos políticos, porque você tá, principalmente o Guararapes, que é uma cidade que tem o seu porte e a sua importância, mas o contato é direto com a população, eles sabem, cada morador sabe aonde você mora, Isso. o caminho da prefeitura te encontra na rua e no dia a dia, então a cobrança é pesada, não é fácil, cidades com dívidas, pós-Covid também atrapalhou demais. É um desafio grande. Esse é um dos grandes desafios, Bruno. E é legal a gente sempre, eu rezo todo dia para que Deus nos proteja e permaneça nessa essência. Eu vou na padaria, eu vou na lotérica, eu vou no supermercado no final do dia, eu faço exercício pela cidade junto com a minha filha, sem medo de ser abordado, de dar uma satisfação, de ter uma cobrança. Olha, isso dá, isso não dá, isso dá, mas demora. Então, essa leveza nós temos que ter, porque as pessoas sabem mesmo. Eu não moro em condomínio fechado, eu moro no mesmo lugar. Eu fui nascido e criado na Avenida Washington Luiz, número 887, nas casas dos meus pais. E quando eu tive condições, eu comprei um terreno um pouquinho na frente. Eu moro na Washington Luiz, número 1000 hoje. Tá então, certo. Estou no mesmo lugar, moro para baixo da linha, porque tinha uma condição na cidade muito distinta aí. Quem mora para cima da linha é uma situação, quem mora para baixo da linha é outro. Então eu gosto muito de manter esses valores, saber de onde nós viemos, para a gente continuar no caminho correto aí, viu, Brunão? Acho que é a primeira vez, viu, que eu vejo um prefeito falar o próprio endereço, divulgar dessa forma. Isso é interessante, é muito legal. Podemos entrar no assunto da sua filha? Onde você quiser, meu irmão. Conta, é uma honra estar aqui no lado B. O que foi o diagnóstico dela e pelo que eu vejo, vocês dois estão fazendo competições, correndo juntos. Né? Que coisa bonita. Que delícia, é uma honra pra mim. Às vezes parece que eu é que levo ela, mas é ela que me leva aí. Inclusive, um beijo pro Pereira, que teve uma sensibilidade gigantesca de captar um momento na última corrida, lá onde eu cheguei praticamente apoiado na Marina, né, cara? Na minha filha Marina. E a hora que eu olhei que ele tava filmando assim, eu quis dar uma de fortão ali naquele momento, né? Mas, cara, a Marina foi diagnosticada com fibrose cística no teste do pezinho. E por sorte, ou por desígnio de Deus aí, os testes do pezinho tinha acabado de absorver esse exame também. Se fosse alguns anos antes, não iria ser detectado, porque não tinha, tá? E eu lembro até hoje, nós fizemos, Marina nasceu aqui em Araçatuba. Minha esposa teve um problema aí de pressão alta, então nós fomos para uma consulta com o Dr. Paulino. A hora que chegamos na consulta, ele falou, não vai voltar para casa não, vai para o hospital agora. Tá com algum problema aí, nós temos que abrir essa barriga e arrancar essa nenê agora, tá? Então, Marina foi para o hospital, nasceu, 15 dias na UTI, no Natal ela ficou lá, tá? Tinha que ganhar peso. Depois a gente foi saber que já era um problema da fibrose cística mesmo, tá? E aí fizemos o teste do pezinho lá em Guararapes e 15 dias depois eu fui buscar o resultado, pô. Lembro até hoje na minha cabeça, tinha acabado de chover, tinha umas poças de água assim na UBS Dr. Norman Storto, no posto de saúde. E quando eu entrei, uma senhora, a gente como é nascido e criado lá, conhece todo mundo, não lembro o nome dela, uma senhora enfermeira. Ô Alex, teste do pezinho é aqui, ó. Aí eu voltei, ela falou assim, ó, deu um problema aqui, você tem que ligar nesse telefone aqui lá em Ribeirão porque é alguma coisa grave com a sua filha. Você imagina. Você desesperou na hora. Cara, desesperei. Entrei no carro, toquei pra minha casa, eu fico perto do supermercado Sacachita, lá em Guararapes, tá? Era do Pina ali antes, Pina Supermercados. Eu lembro de ter entrado no estacionamento e aí aconteceu igual filme, assim, sabe, cara? Tava chuviscando, como eu falei pra você aí. Eu lembro do limpador de para-brisa, assim, e eu dei como se tivesse uma apagada, cara. Quando eu voltei em mim, já tinha parado de chover e tava aquele barulho de raspando, assim, no para-brisa, sabe? Criando coragem para chegar em casa e falar para minha esposa e ligar para Ribeirão. E aí que começou tudo isso. Fizemos 5 anos de tratamento em Ribeirão, no centro de referência, no HC de Ribeirão, né, onde identificou a fibrose cística, uma doença muito agressiva, né?
Fizemos um teste genético depois. A da Marina é o pior tipo, o tipo mais agressivo, que envolve pâncreas, pulmão. E isso tem dois lados sempre. Eu procuro sempre olhar o copo meio cheio, que Deus nos dá essa oportunidade. Alex, mas é o mais grave. Como assim, pô? Mas por ser o mais grave e o mais comum, é o mais estudado, pô. Então tem mais formas de tratamento. Então tem mais formas de tratamento identificadas, né? Então a Marina, fizemos 5 anos de tratamento lá, depois acabamos indo para outro centro de referência. Hoje estamos em Botucatu, no hospital da Unesp, lá em Botucatu, SUS, tanto no HC quanto aqui em Botucatu, tá? SUS, e estamos lá cuidando, um dia de cada vez nós falamos. Fazemos tudo que podemos fazer hoje e amanhã começamos tudo de novo, Brunão, graças a Deus. Que história bonita, né? E pelas fotos a gente vê que ela é uma menina muito linda. Amém. Né? E que Deus possa abençoar a cada dia. Tá bom? Beijo, Marina. E aí, onde entra o detalhe, se você me permitir, quando houve o diagnóstico, nós fomos para Ribeirão, fizemos um teste do suor, que identifica a quantidade de cloro no suor que está liberando. É como se fosse um motor que não estivesse funcionando corretamente e queimando muito combustível. Certo. Tá? Identificou, ficamos numa fila lá. Entramos na sala, tinha 5, 6 médicos lá, uma equipe multidisciplinar, onde confirmaram. Só que enquanto você está esperando ali, você está no Google olhando, né, cara? E só coisa terrível, né, irmão? O Google é complicado, né? Só coisa terrível. Muitas vezes aparecem coisas que nem são a realidade, né? Quando a equipe médica entrou e falou, olha, sua filha tem fibrose cística mesmo, minha esposa estava do meu lado, direito aqui, com a minha filha no colo, a Marcela deu uma desesperada, assim, começou a chorar e tal. E eu não me esqueço, uma das médicas saiu da posição onde ela estava, pegou no meu braço esquerdo, me levantando, me colocando de costas para minha esposa e falou assim, calma sua esposa porque sua filha fica no máximo 2 anos com vocês. Então foi aí onde entra esse discurso, né, da gente ter feito, olhando para o lado positivo aí, nós temos uma rotina totalmente correta com a Marina e ela participa disso. É a inalação, é a fisioterapia, é a alimentação, é a medicação, é a água que tem que tomar. Então a gente levou isso muito por causa do susto que essa médica nos colocou, e eu não condeno ela de jeito nenhum. É o momento é a forma com que ela usou para falar conosco, mas eu dedico muita dedicação que nós tivemos depois da fala dela, representar hoje aí, Deus nos deu 14 anos, completa 14 esse mês, dia 24 de abril, Deus assim permitir, Marina faz 14 anos de idade. E é uma honra pra gente ter a Marina aí bem um dia de cada vez, o Brunão. A gente vai falar assim, a gente vem pra uma conversa sobre a política, mas não dá pra não entrar na parte pessoal, acho que é algo que e toca muito, né? Principalmente às vezes pessoas que também têm filhos, às vezes têm um diagnóstico difícil no começo da vida e precisa servir de inspiração, porque a gente nunca sabe, né? Não. Muitas vezes a pessoa saudável por alguma coisa acontece e não tá mais aqui, a gente sabe a vontade de Deus, é a coisa que tem que acontecer. E nem sempre o diagnóstico ele é definitivo. Não existe nem nunca, nem sempre na saúde, né? Muitas pessoas me perguntavam isso. Alex, mas a doença não tem cura? Eu falo, hoje não. Amanhã eu não sei, pô. Hoje não tem. Então, mas vamos... E acreditando nisso. Isso em qualquer cenário, né, Brunão? A dificuldade que você em casa tá passando nesse momento aí também, a gente tem que acreditar que vai passar. Perfeito. Deus coloca pessoas aqui para nos ajudar. Não adianta esperar só dele, mas Deus não conversa comigo, para ter uma pessoa do seu lado aqui que está te dando oportunidade, que quer dar a mão para você. Ele coloca pessoas aqui. E nós temos que ter essa serenidade para encontrar esses pontos de apoio que vai fazer a gente ir atravessando devagarinho cada obstáculo desse. E todos esses obstáculos e essa forma de enxergar a vida te trouxe para quando a política chegou na sua vida, essa visão de agregar. Você tem uma visão de agregar, né? Você não tem aquela, eu sou desse grupo e, enfim, conta um pouco pra gente como funciona isso. Mesmo você tendo suas preferências políticas, quando você está na prefeitura, não só no discurso, as suas ações, elas são agregadoras. Brunão, nascido e criado em Guararapes, cara, sempre ativo, conheço todo mundo, tá? Então, eu nunca levei esse lado de o grupo do fulano, o grupo do ciclano, nunca fiz isso. Porque não era meu jeito de viver a minha vida. Da igreja tal, a religião tal. Não, cara. Eu sou católico de formação, mas frequento muito mais as igrejas evangélicas hoje que me convidam para estar lá. Estive essa semana com o padre Edson, católico, que acabou de completar 6 anos de sacerdócio. É um cara que conversa muito legal com a juventude.
me remetendo ao Padre Amauri, que foi da minha época de grupo de jovens, que tinham vários grupos de jovens na cidade. Então, cara, são cenários que a gente precisa ter todo mundo junto. E esse cenário de agregador, eu não vou usar esse nome, naturalmente foi dessa forma que aconteceu. E isso abriu muitas portas para a cidade de Guararapes. Lá em Guararapes tinha o deputado do TARI, que era o Roquinho Barbieri na oportunidade, e tinha um outro deputado lá da oposição, tá? E ficava muito fechado nisso. Eu, quando entrei, abri a porta para todo mundo. Quer ajudar Guararapes? A porta está aberta. Eu vou falar de você no lado B, eu vou falar de você na RDG, na Estúdio FM, nos meus vídeos. Quer ajudar Guararapes? Tem espaço para todo mundo. Nós temos 20 mil eleitores lá, Brunão. Então, tem espaço para todo mundo. O que eu falo pro pessoal sempre é, não vota no aventureiro da internet que nem sabe onde Guararapes fica. Mas pega as pessoas que estão ajudando a cidade de Guararapes, com 100, com 200, com 500, abrindo portas no governo federal, abrindo portas no governo do estado, e vamos votar para esses caras, pô. Claro, Brunão, não para aquele cara que aparece agora querendo dar 100 mil reais e ter voto. Só para você pedir voto para ele. Não é assim, pô. Pra você ter uma ideia, nós somos um dos primeiros municípios do Brasil a ter a emenda impositiva para o vereador. Eu abri mão de 1,2, eu não tenho certeza disso aqui, que eu sou ruim de número, tá? Professor de Educação Física, não fiquem chateados com o que eu tô falando aqui, mas não sou bom de número. Então, mais de 1% do orçamento aí, para que o vereador possa indicar essas emendas. Nós somos um das primeiras cidades do país a abrir mão disso, a agregar, trazer junto, porque eu dou poder pro vereador, pô. E trago ele junto conosco, quanto mais tiver junto, mais a cidade lucra com isso. Então, hoje, pra você ter uma ideia, o meu vereador tem, se não me engano, o meu vereador, os nove, não é quem tá do meu lado, que não é o meu lado, o lado da cidade de Guararapes. Os 9 vereadores têm em torno de 255 mil reais cada um que eles podem fazer a indicação dentro do que a legislação permite. Então, não vem um deputado me dar 100 mil que eu falo, irmão, eu dou 255 né? Para cada vereador, você não me aparece com 100 mil aqui, não. Só para querer ganhar voto. Exatamente, né? Bruno. Nós, graças à população de Deus, fomos eleitos nós ganhamos em todas as urnas do município. Então, isso nos dá um capital político. Então, eu brinco com vários candidatos ou vários deputados. Eu falo, deputado, para começar a conversar com a gente é de 1 milhão para cima, pô. É isso, tem que defender o seu, né? Pô, cara. E o seu, no caso, é a cidade. Cara, e tem acontecido muito bem, Bruno. Desculpa até te interromper, mas rapidinho, vou te dar um exemplo só. O governador Tarcísio fez liberações de casas do CDHU. Guararapes recebeu 205 casas, um investimento de mais de 30 milhões de reais. Se você pegar a planilha lá das casas que ele distribuiu para o estado, Guararapes foi um dos municípios que mais recebeu entre os 645. Então isso é graças a uma construção, graças à união de pessoas, as pessoas olharem com esse capital político que a cidade tem. Isso não se constrói com briga, com destruição, com falando mal dos outros, gravando vídeo, falando de negatividade. Pelo contrário, cara. Então, eu estar hoje aqui, você me dando a oportunidade de estar no lado B, falando do município, vai agregar mais ainda, mais portas vão se abrir para a cidade de Guararapes, cara. E dentro dos projetos que você já desenvolveu, o que você considera, assim, os principais? Pô, cara. Isso pode ter bastante coisa, mas fala, isso eu me orgulho e bate no peito para falar. Cara, então, eu vou te dar alguns exemplos aqui rapidinho para não ser chato, conversa de velho aqui no lado B. Mas assim, nós construímos uma terceira represa na cidade, né, Bruno? O Guararapes sempre passou por problemas hídricos aí na época da seca. De ter que fazer, não lembro o nome aí, de quando você fecha a torneira lá, quando você faz Cara, me fugiu. Tá? Vou lembrar daqui a pouco. Então a gente sempre passou por esse problema na cidade de Guararapes. Então quando a gente, em parceria com o governador Tarcísio, conseguiu construir uma terceira represa, colocando mais condição, porque se faltar água na minha torneira, vai faltar na dele também. Então é de todo mundo junto. E a gente, desde 2023, não passamos por nenhum problema com relação à água da cidade de Guararapes. A água não faltou nenhum racionamento. Voltou a palavra agora. Desculpa, gente. O racionamento. A gente fazia racionamento. Não fizemos mais. Graças a Deus, desde 2023, 23, 24, 25, e se Deus assim permitir, em 2026, teremos aí a água fluindo na torneira de cada um. Então, me orgulho muito dessa represa. E nós tínhamos um poço profundo na cidade, que foi furado lá, 1.300 metros, que quando nós entramos estava lacrado, Bruno, por falta de manutenção lá atrás. E eu não falo mal de nenhum prefeito que passou antes de mim, Brunão. Porque eu acredito que todo mundo que coloca o seu nome lá, todo mundo que é prefeito, acorda todo dia tentando fazer o seu melhor, pô. Eu tenho certeza disso. Só que às vezes fatores, influências, equipe de trabalho não deixa a pessoa desenvolver dessa forma. Quando nós entramos, porra,
Claro que eu vou limpar esse poço profundo. Gastamos em torno de R$200 mil para fazer essa limpeza. Hoje ele gera 205 mil litros por hora. E os 200 mil que eu gastei, em um ano nós recuperamos, Brunão, só economizando produto para tratar essa água, pô. Olha só. Quando eu capto essa água diretamente do córrego que eu tenho lá... uma qualidade, porra, né? cara, eu tenho que tratar essa água. Quando eu pego do poço, eu só acrescento flúor ali, diminuo a temperatura dela para não arrebentar os canos tudo e tá pronto. Olha só. Então, são coisas que a gente se orgulha, de cuidar da parte hídrica da cidade. Isso falando de infraestrutura. Ter trazido a faculdade de graça para a cidade de Guararapes, a Univesp, desde 2018, é outra coisa que nós nos orgulhamos muito. E não é o Alex, é uma equipe, por isso que é o nós sempre. Como foi trazer? Quais os desafios? Como foi buscar? Eu já conhecia, Brunão, a Univesp. Tá? Então, em 2016, quando eu subi no palanque e falei, nós vamos trazer uma faculdade de graça para a cidade de Guararapes, apanhei pra caramba nas esquinas de quem não conhecia. O que esse moleque tá falando? Faculdade de graça, tá louco. Apanhei a ponto de minha própria equipe falar assim, Alex, não toca mais nesse assunto em cima do palanque não, pelo amor de Deus. Pegou mal pra caramba. Eu falei, como pegou mal? Eu conheço a Univesp, vai acontecer, pô. Ganhamos a eleição, 2017 fomos para São Paulo, não consegui trazer em 2017. 2018, voltei lá de novo com o meu carro pessoal, porque vice não pode dirigir carro. Não pode dirigir o carro oficial. Fui eu e a minha esposa no meu carro pessoal. Fomos recebidos pelo então governador Márcio França. Contei a história para ele da minha história na educação, de que nós precisávamos de uma faculdade na cidade de Guararapes, e não uma faculdade para quem pudesse pagar, mas para quem não tinha condições. E o Márcio França, então, um beijo, Márcio França. Obrigado por ter acreditado no projeto. E desde 2018... nós temos a faculdade, a Univesp, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vamos prestes a completar 10 anos aí, com várias turmas formadas já, com a Univesp dentro da cidade de Guararapes. Então é uma outra coisa que, pô, não porque eu sou da educação, nada a ver com isso, mas de ter oportunidade, dar oportunidade. Eu acredito muito que qualquer prefeito que senta numa cadeira, uma das funções principais é dar oportunidades para as pessoas. E eu, como tive muitas quando era moleque, é uma honra para mim poder oferecer isso para o outro também, Brunão. Vale mais a pena você dar oportunidade com uma boa educação, na sua opinião, do que você dar... Assim, claro que a questão social é importante, mas muitas vezes se dá muitos benefíciozinhos ali, pensando no voto na próxima eleição. Acho que isso é uma política populista que a gente vê até muito praticada hoje pelo governo federal, pelo Lula, que é pensando realmente na eleição. Mas isso a médio e longo prazo acaba trazendo um problema sério, né? Com certeza, minha diretora da assistência social, Cris Mori, um beijo para Cris, minha esposa Marcela é assistente social, e nós temos essa linha de ajudar naquele momento exato que a pessoa precisa de ajuda, mas capacitar ela para que ela possa andar com as suas próprias pernas, tá? O governo federal tem nos ajudado muito, mas essa é uma das pautas que eu não concordo do governo federal, de trazer o seu rebanho aqui para poder votar nele depois. Não tô falando mal de nenhum partido aí não, tá, gente? São linhas de governo que as pessoas têm, que eu acho que eu tenho 52 anos de idade, e tem vários prefeitos novos aí na região brotando, muita gente boa e parceira, com uma forma diferente de pensar. Nós temos que ir implementando coisas diferentes, não ficar amarrado com coisas que eram lá atrás. Tá? Repito, o governo federal ajuda muito a cidade de Guararapes. Nós temos uma UBS lá de mais de R$2 milhões, que vai ser inaugurada esse ano. Nós temos uma escola de mais de R$10 milhões sendo construída agora, começamos em janeiro, tudo presente do governo federal. Então, governo federal, precisamos de vocês. Mas tem linhas, assim como tem várias linhas minhas, que as pessoas também não concordam, e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu só espero que quando vier o próximo, que venha cuidando do que a gente fez de bem, deixa a faculdade lá, pelo amor de Deus, não vai fechar para criar uma nova, não é assim que funciona. Continua cuidando do Poço Profundo, da nova represa. Vou te dar um exemplo. Quando nós entramos, Brunão, já existia a Casa de Apoio de Barretos, para as pessoas que fazem tratamento lá. Nós mantivemos a Casa de Apoio de Barretos, equipamos ela mais ainda com ar-condicionado, Wi-Fi, as melhores condições, contrato com restaurante para a pessoa poder se alimentar, uma pessoa trabalhando lá para cuidar da casa. Mantive, não fui eu que fiz, mas eu mantive e abrimos uma nova em Jales. Minha esposa que cuida das duas.
Então eu acredito que todo mundo que sentar tem que ir otimizando o serviço. Se cada prefeito fizer um pouquinho, a cidade vai que vai, Brunão. E essa questão de visão política, qual é a sua visão política? Eu não falo nem de um nome. Tá. Você é mais à direita, à esquerda, ao centro? A minha vida me levou para isso, Brunão. A minha vida de respeito ao Senhor Jesus Cristo, de que Ele nos permite fazer as coisas, ao amor que eu tenho pela minha filha Marina, pela minha esposa Marcela, de ser uma pessoa família, morar na cidade de Guararapes, que é pequenininha, a gente conhece todo mundo, então de agregar. A minha criação naturalmente me leva para a direita. Certo. Não brigar com ninguém me traz mais para o centro do negócio. Perfeito. Entendeu? E repito, nada contra o governo federal que está presente hoje, mas tem algumas linhas de defesa que eles têm que não compartilham do meu dia a dia. Eu vim para esse lado perguntando, você sendo mais de direita, mas eu queria que você trouxesse essa história justamente de que até vereadores ou correligionários do PT te ajudam demais, na cidade. Cara. Conta essa história pra gente. Demais. Porque eu acho que você se considerando de direita, né, sendo uma pessoa que gosta do governador Tarcísio, e isso. Mesmo assim tem até o pessoal do PT ajudando. Eu acho que isso é um exemplo de como fazer política. Cara, o pessoal do PT me ajuda muito, sempre ajudou lá. Um beijo pro Carlinhos, um beijo pro Maurício, que estão mais diretamente ligados a gente. Ao Lucas Cross, barbeiro lá e roqueiro. Cara, Lucas, tava ouvindo uma entrevista do Digão, do Rodolfo, como é que chama, pô? Raimundos. Hora que eu tava vindo pra cá pra entrevista, cara. Legal, muito legal. Cara. Então, pessoas que nos ajudaram a construir. Eu estive com o Padilha aqui, tá? Então, hoje, ministro da Saúde, Padilha, quando ele nos deu a UBS lá atrás, com o pessoal do PT que me colocou sentado junto com ele, pô. Foi o Maurício e o Carlinhos, principalmente o Maurício, que me colocou sentado junto com ele. Então, é bom para a cidade de Guararapes? As portas estão abertas. Ah, prefeito, mas eu quero que você defenda essa pauta, essa e essa. Nunca aconteceu isso. Nunca me pediram para defender pauta nenhuma. Eu tive a semana passada com o braço direito dele aqui, com o Tobé, o braço direito do Padilha, lá na prefeitura, ao lado do Lucas, pô. Ao lado Lucas Zanata. Ao lado do prefeito Lucas Zanata, que eu agradeço. Obrigado, Lucas, por ter me colocado na mesa, inclusive. Quem diria a gente sentar naquela mesa importantíssima ali, ao lado da prefeita Renê de Gabriel Monteiro. Estava também presente o ex-prefeito Cido Sério da cidade. E eu fiz questão de pegar o microfone e falar: Lucas, parabéns pela sua atitude de reunir numa sala que só PT, PL, direita, esquerda, ex-prefeito, você junto. Isso é pensar em todos, isso é pensar regionalmente. E nós temos que fazer isso mesmo, porque região forte, cidade forte. O contrário não existe, Brunão. Se eu olhar para o meu umbigo, você achando, não, vou fortalecer minha cidade, os outros que se virem aí, não é assim que funciona. Nós precisamos de Araçatuba, da regionalização o tempo todo, principalmente no quesito saúde. Nós somos baixa complexidade, o nosso hospital lá, que não é meu, é de uma entidade particular, é uma irmandade que toca o hospital. Nós temos uma parceria onde a gente manda recurso, mas eu não dito as regras. Então, nós precisamos um ajudar o outro o tempo todo. Então, com certeza, o governo federal, assim como o Tarcísio esteve na nossa cidade, almoçou conosco lá no restaurante do Portuga, tá? Estou fazendo propaganda aqui depois, tá? Fique à vontade. O governador Tarcísio e a Cris. É boa a comida? Pô, demais. Então vamos levar vocês lá, pô. Vou levar Combinado. vocês lá. Eu vou. O governador Tarcísio esteve conosco lá, batendo papo com a gente. O governador Tarcísio também é um cara muito tranquilo nesse sentido, tá? De família, de responsabilidade, de religião, de agregar, né? Claro que ele tem apanhado demais aí, principalmente quando falou que ele ia para presidente, o pessoal começa a virar a metralhadora pro lado do cara. Sim. E a gente é ser humano, às vezes a gente dá uma escorregada. Eu também já aconteceu isso lá em Guararapes, às vezes eu, gravar um vídeo lá e falar, não precisava ter feito isso, isso não agrega nada, tá? Desculpa e vamos seguir em frente. Mas esses fatores aí, como você falou, a minha vida me leva mais para a direita, não brigar me traz mais para o centro, mas as portas estão abertas, repito, para todos que querem cuidar da cidade de Guararapes. Você falou do governador Tarcísio, eu preciso revelar aqui, que eu acho que é coisa boa, é bacana a gente revelar. Eu vou revelar e vou falar um paralelo. O governador Tarcísio, assim como o prefeito Alex, eu entrevistei ele também, uma entrevista de uma hora lá em Presidente Prudente. Caramba, parabéns, irmão. Eu e ele cara a cara, ao vivo, no rádio e gravando para as redes sociais. Então é a primeira vez que alguém de um cargo tal qual um governador de São Paulo não pediu nenhuma pergunta. Eu poderia perguntar o que eu quisesse e eu fiquei impressionado. Não que eu não perguntaria, como já aconteceu, e aconteceu contigo também.
eu poderia perguntar o que eu quisesse, como eu estou perguntando. E em um certo momento, lá para meados de 2011, eu apresentava no SBT e um ministro, não vou falar o nome, mas ia ser entrevistado e aí pediram as perguntas e queriam fazer restrições a perguntas. Eu falei, se tiver restrição, eu não entrevisto. E eu aviso no ar ao vivo porque eu não vou entrevistar. E eles voltaram atrás. Parabéns, Bruno. Porque tinha uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer e que tinha a ver com o INSS, com Previdência, e que hoje está estourando a situação. Então, aproveitando esse ensejo, eu quero dizer assim, o que eu enxergo e a gente vê que um grande problema, hoje Araçatuba sofre muito e Guararapes também tem as suas críticas, é com relação à saúde. O que você acha, por que a saúde está passando por essas dificuldades? Você acha que é uma situação geral? Tem coisa que dá para fazer como prefeito para melhorar? Tem coisa que dá para fazer para melhorar. A gente passa por muita dificuldade, sim. E primeiro, parabéns pela sua atitude com relação a se posicionar. Não, dessa forma eu não vou entrevistar, pô. Eu acho que isso é maravilhoso, é sincero, é transparente para as pessoas. Por isso que você faz o sucesso que você faz. As pessoas se identificam quando é dessa forma. E quando eu chego aqui também e falo para você, pode perguntar o que você quiser, porque eu sei que vai ser natural. Alguém não vai gostar do que eu vou responder lá do outro lado e tá tudo bem, cara. São opiniões que a gente tem que respeitar. Então isso é muito importante você pautar dessa forma. Isso vem com a nova linha que nós estamos falando. Como eu falei de nova linhas de prefeito, nova linhas de pessoas aqui atrás do microfone que passam essa credibilidade. Cara, tem muito que melhorar. Pra você ter uma ideia, nós trouxemos na Santa Casa 2 médicos no pronto-socorro. A história inteira da cidade de Guararapes, de 97 anos, era um médico que atendia no pronto-socorro. Nós colocamos mais um lá dentro para poder acelerar o processo. Eu falo para as pessoas, com todo cuidado aqui, tá? Porque o Garbellini é meu amigo, que o nosso atendimento é mais rápido que o da Unimed. Tá certo. Tô puxando sardinha pro nosso lado ali. Só que quem não tem a referência não consegue identificar isso, Bruno. Só as pessoas, muita gente que vem de fora e fala, cara, que saúde maravilhosa que vocês têm aqui em Guararapes. Porque no meu município não é assim, na minha cidade não é assim. E nem a gente consegue perceber. Porque sempre tem o que evoluir, sempre que tem o que melhorar. Quando você pergunta para mim, Alex, o que poderia fazer para ser melhor? Aí vem um puxão de orelha aqui que eu levo até para mim. As pessoas precisam se cuidar melhor, Brunão, tá? Praticar uma atividade física, ser seletivo no que você vai colocar para dentro do seu corpo hoje, do que você vai comer, ter o cuidado com a sua saúde mental, tem que escutar uma música, tem que aprender a tocar um instrumento, tem que bater uma bola, pescar, sentar no boteco, bater papo, jogar a conversa fora. Quando nós entramos na prefeitura, Bruno, eu falo 2021 como prefeito, tá? Nós tínhamos uma sala, um cantinho desse aqui vou colocar. Certo. Com psicotrópicos aí, não sei se eu estou falando corretamente, de remédios para ansiedade, depressão, aquela coisa toda. Hoje, se você for lá, nós temos 2 salas dessa aqui, com esse tanto de medicamento. Então as pessoas estão primeiro doentes aqui. Sim. E isso reflete no nosso corpo todo. Eu acho que o pós-pandemia trouxe, né, eu por mim também, sofri muito, acho que até voltar à normalidade a coisa ficou difícil, né? Então, com certeza, Bruno. Então isso impacta muito o imediatismo das coisas, as demandas de saúde, quando Araçatuba sofre, que você falou, Guararapes e toda a região sofre também, porque ela é a nossa referência aqui. Então, Bruno, pra você ter uma ideia, nós investimos mais do que o dobro do que a lei nos obriga lá em Guararapes no ano passado. Na saúde. A lei nos obriga 15%, nós investimos aí 32%, 33%. Nós gastamos no ano passado lá em Guararapes 66 milhões de reais com saúde. Se você colocar aqui o dobro disso, eu poderia ter gasto com outra coisa, mas eu falo muito que quando eu gasto com outras coisas, eu não gosto nem desse nome gasto, é investimento. Quando eu trago cultura, quando eu trago esporte, quando eu trago essas situações, eu estou investindo para que ele não precise da saúde. Então isso nós aceleramos muito em Guararapes, mas ainda estamos gatinhando. A saúde, assim como outras coisas também, é uma obra viva que precisa de ajustes diários. E o que eu converso muito com a minha equipe, Bruno, e que sirva de dica para outros prefeitos, nós não podemos ficar apagando os incêndios do dia a dia. Para isso nós temos o departamento, nós temos o chefe,
Mas o diretor de departamento, o prefeito, tem que estar olhando 5, 10, 15, 20 anos na frente. Perfeito. O que vai acontecer lá para eu poder melhorar, senão você não melhora. E eu até tive uma conversa, assim como você não quis citar o nome do ministro aí, eu não vou citar o nome de um presidente de partido, tá? Que não é da cidade de Guararapes, que ele falou assim para mim, mas os problemas têm que existir. Se não tiver os problemas, não precisa de nós, tá? Mas essa é a linhagem de pensamento lá de trás, tá? E não era presidente de partido de esquerda, não, tá? Então, por isso que eu falo que não olha só a sigla partidária quando você vai votar. Você tem que olhar a história de cada um, o que ele constrói, olhar no olho do cara, trocar uma ideia junto. O mundo real... Vou tirar porque eu vou provocar o Brunão aqui, tá? O mundo real não é nesse celular do Palmeiras que tá aqui. Eu sou porco, Imagina, pô. Eu sou Corinthians. É isso aí, mas pô. Meu pai é Palmeiras, junto. Meu pai é santista. Vocês vê que coisa, pô. Tá? O Hugo Souza, que tá na seleção, merece estar lá na seleção, pô. O goleiro do Corinthians. Então, o mundo real não é esse aqui. Isso é uma ferramenta que nós usamos para nos comunicar com as pessoas. Mas o mundo real é o olho no olho, é esse toque na mão aqui, é ler a pessoa para você poder tomar sua atitude. Não olha só o partido que ele tá, não, que vai um pouquinho mais além disso. Você trabalhar não pensando só em voto ajuda a fazer uma boa administração. Cara, e dá uma liberdade para você, pô. Te dá uma liberdade. Eu não imaginava que nós fôssemos ganhar em todas as urnas do município. A nossa equipe não imaginava. As pesquisas não mostravam isso. As pesquisas mostravam que a gente ganharia a eleição. O cenário mostrava isso, pelo que nós construímos com todos. Pô, a gestão do legislativo, a gestão passada nossa, estava todo mundo imbuído do mesmo propósito. Foi maravilhoso, foram épocas maravilhosas, tá? Então, a gente não imaginava ganhar a eleição, mas quando você trabalha com essa verdade, Bruno, batendo papo, indo na rua e falando, ó, isso não dá pra fazer, pode ser que o cara não vai votar em mim, pô. Mas eu não vou desviar do cara da calçada. Falar a verdade. Eu falar a verdade. E não tô fazendo utopia aqui, viu, Bruno? Fazendo tipo aqui, mesmo porque eu não posso ser mais candidato, viu, gente? Essa é uma boa pergunta. Quando o Alex fala aqui, não é o pessoal fala na cidade que você vai ser candidato, que vai dar um jeito. Cara tem do gente céu. que quer, né? O pessoal fala isso. Tem muita gente que fala assim, ô Alex, mas você construiu a represa nova, você tem que ficar mais 10 anos. Ô Alex, mas você fez a prefeitura nova. Nós estamos completando 2 anos na nova prefeitura agora. Você tem que ficar mais 10 anos. Você trouxe a faculdade. Então tem muitas coisas positivas. Como tem outros também que não gostam de mim. Cara, eu acredito que quem não goste de mim é porque não me conhece ainda, Brunão. Não que todo mundo que me conhecer tem que gostar de mim, mas pelo menos vai aprender a me respeitar, a entender por que eu penso dessa forma. Por que a gente levou para alguns caminhos? Nós temos 1.100 funcionários lá, Bruno. E quando eu falo que o governo federal nos dificultou um pouquinho, quando ele reorganizou o imposto de renda, que é 2.800 para 5.000, eu retinha na fonte nossos 1.100 colegas de trabalho. Quando passa para 5.000, eu não retenho mais na fonte, eu tenho que pagar todo mundo. Isso vai impactar para Guararapes 2 milhões de reais nesse ano de 2026. E outros municípios também. Prefeito, se não fez a conta ainda, pede para sua equipe financeira te mostrar isso, tá? Mas não é só o governo federal que nos complicou esse ano. O governo estadual também, meu amigo e irmão Tarciso. Quando ele isentou agora as motos de 180 cilindradas para baixo, não paga mais IPVA, pô. Que é 98% das motos que nós temos em Guararapes, pô. A Titan, a Bis, a Today, a moto do entregador aí que trabalha todo dia no corre, metade desse valor ficava no município. Duzentão, trezentão que o cara pagava de IPVA, pô, 150, duzentão ficava no município. Não vamos ter mais isso. Alex, mas peraí, você quer pautar o governo federal e o governo estadual agora? Eles têm que se reorganizar. Eu concordo, Brunão. Mas eles não fizeram isso lá em setembro, quando eu fiz o planejamento, o PPA, a LOA. Eles fizeram agora. Quando todos os municípios já tinham programado tudo em setembro, que é a nossa... Tem que refazer em cima do verba amor de que Deus, não vai cara. Entendeu? Então, esse desenho de poder falar a verdade para as pessoas, nosso amigo Carlinhos, um prefeito gente boa demais de Alto Alegre, Carlinhos Sussumi, da nova geração aí, um beijo para você, Carlinhos. Acabei de ver um vídeo dele agora, suspendendo a festa de peão que ele faria agora. Ele falou, por enquanto não vai ter, diante do cenário. E é esse cenário que nós temos que ter, Brunão. A minha festa do peão é em dezembro, tá? O SBT esteve conosco lá, fez uma cobertura sensacional. Ana Paris, o Pereira, trouxeram o Liminha lá no Jeep do Pereira, passaram um lado B sensacional aí da festa, tá?
do cuidado que a gente tem de poder fazer uma festa de portões abertos que nunca teve na cidade de Guararapes, tinha que pagar ingresso para assistir. E eu, como não tinha condições na minha adolescência de pagar para subir no recinto e assistir um show. Eu tinha que ficar no parque de diversões, ouvindo a música e imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Então, a hora que Deus e a população falam, é você que vai ser o prefeito? Pelo amor de Deus, é de portões abertos para todo mundo. Por que eu citei isso? Porque eu também não sei se eu vou fazer minha festa de peão diante do cenário financeiro. Vamos ver como é que se vai se desenhar para a gente poder fazer com responsabilidade. Enquanto eu estiver sentado lá, se tiver festa, é de portões abertos. Se não der para fazer, eu prefiro não fazer, igual o Carlinhos está fazendo, do que cobrar das pessoas ou selecionar. Não, você pode. Não, você não pode, você fica aqui. Nós temos que tratar todo mundo como igual. Eu estou prefeito, daqui a pouco eu não estou mais. Então a gente tem que ter essas coisas que nos pautam a continuar cuidando da cidade de Guararapes. E quando você pergunta aí se eu vou ser candidato ou não, tá? Primeiro que não tem ego em não largar a cadeira. Tem muita gente que não larga a cadeira mais de jeito nenhum. Mas hoje a legislação não me permite, tá? Eu estou aí como vice, depois como prefeito em exercício, como prefeito. Só se mudar alguma coisa lá em cima, mas a gente não olha isso. A gente só olha que queremos desempenhar uma grande função junto com todo mundo. Porque quando tá bem pra todo mundo, tá bem pra mim também, que sou nascido e criado ali, Brunão. Ainda tá longe, né? Mas tem alguém se despontando aí? Alguém que você pensa em apoiar? Tem uma molecada muito boa aí, e foi importante você tocar nisso. Eu já falei isso pra muitas vezes, e eu não quero lançar nenhum candidato. Eu vou fazer você prefeito. Não penso dessa forma. Nós temos um grupo muito bom que cuida da cidade de Guararapes, com ideias novas, ideias agregadoras, de unir pessoas. E com certeza, a gente faz pesquisas, eu faço pesquisa a cada 6 meses. Pesquisas de governo, que me mostra onde eu estou falhando como prefeito. E a gente aproveita para colocar o cenário político no negócio também. Então a gente tem monitorado isso, mas é um grupo aí de pessoas muito boas, que nós trouxemos muita gente de fora do mercado, ô Brunão, que não estava na política, assim como eu fui pensado para colocar aqui. Tem muita gente de fora do mercado que pode agregar e muito, não só na cidade de Guararapes, mas em outros cenários também. Vou dar só um exemplo para você. O meu diretor de finanças, o meu diretor financeiro, é o Marcos Braga. Um beijo para você, Marquinho. Ele é fiscal do Tribunal de Contas aposentado. Tem um ótimo currículo e conhecimento, né? É o cara que fiscalizava os prefeitos, pô. Legal. É um cara que, com todo respeito, eu falando isso aqui para todo mundo escutar, ganha muito mais com a aposentadoria dele do que eu pago ele na prefeitura. Mas é um apaixonado pela cidade de Guararapes que se prestou a ir lá pelo propósito de cuidar do município. E você acha que quando a pessoa vem de fora da política, por ela não ter alguns acordos já antigos ou até os vícios da política, isso ajuda? Isso é bom? Muito, muito, cara. Só que você precisa de um cenário igual o Tarek, que me permitiu sentar ao lado dele, fazer laços. Ele falava muito pra mim, Alex, quando você vai num encontro com o governador, não fica só olhando pro governador e tirando foto com ele, não. Vai lá conversar com o vice, vai lá conversar com o secretário, com o cara que mete a caneta lá, que tá há 30 anos lá no sistema. É esses caras que vão cuidar de você. E não deu outra, pô. A relação que nós criamos com o governo do estado, pra você ter uma ideia rapidinho, a origem das 205 casas estavam previstas só 80. No papel estava previsto 80. E como conseguiu aumentar de 80 para mais de 200? Eu fui para São Paulo 3 dias antes, junto com o Roque Barbieri, junto com o Itamar Borges, junto com a equipe técnica deles, porque eu fui apresentar o plano nosso, no antigo aeroporto lá, tá, Brunão? Lá cabe 455 casas. Eu apresentei o projeto inteiro. O secretário da época, que eu não vou lembrar o nome agora, e porque não vou lembrar, senão eu ia falar, tá? Mas porque, não lembro o nome dele por quê? Porque ele não construiu essa relação. O cara olhou com muito desprezo pro nosso projeto, tá? E eu, moleque novo, recém-empossado, não deixei, o meu corpo falou, mas eu mostrei decepção com aquela atenção. Mas eu não percebi isso, Bruno, tá? E eu vou te contar e você vai entender por quê. Quando o secretário saiu da sala, o corpo técnico dele, tá? Que eu não lembro o nome, um deles era o Silvio, o outro encostou do meu lado e falou, prefeito, fica tranquilo, tá? O secretário está começando agora também, tá? Mas nós vamos olhar o seu projeto com todo carinho, com todo cuidado. Pô, isso é gostoso demais você escutar isso.
Isso te Porque fortalece. Eles sentiram a sua decepção só na reação. E fazia mais de 10 anos que Guararapes não era contemplada com nenhuma casa de CDHU. E são essas pessoas que estão lá há muitos anos lá dentro. Secretário passa, assim como eu passo também. Mas a relação que eu crio aqui para a cidade de Guararapes, essa relação fica, pô. Então, quando eu trago pessoas de fora que têm a paixão de cuidar da cidade e expressam isso na sua leitura corporal, as pessoas enxergam isso. Não é um macaco velho da política que quer os acordos com não sei o que. Não, não. Nós precisamos das pessoas mais velhas para nos abrir portas, mas nós temos que levar com essa paixão que é verdadeira, Brunão. Senão não cola. Você falou que o Tarek te ensinou essa questão, né, de alguns caminhos, né, para trazer as verbas, os recursos. E o que mais você aprendeu? Você acha que essa relação com o Tarek, além dele te colocar na política, você aprendeu muita coisa com todos esses anos que ele tinha de experiência? Sim, cara. Eu dou risada aqui porque uma das coisas que eu aprendi é falar menos e escutar mais, cara. O Tarek escutava bem pra caramba. Eu me permitia sentar do lado dele, né? E às vezes a pessoa chegava e falava, Tarek, que é isso? A pessoa terminava de falar, ele em silêncio assim, saiu olhando só. Não falava, não se posicionava, amadurecia primeiro antes de colocar uma posição, porque é o prefeito da cidade que tá falando, né, pô? Então eu aprendi muito, eu sempre fui muito intempestivo, né? Até moleque novo é mais intempestivo, né? A gente mais novo, né? Eu sei como é. Pô, cara, eu também luto contra isso. Então, às vezes a gente já quer responder, às vezes dá não só responder para se proteger, mas dá a solução, né? Isso. E às vezes a melhor solução é a calma, é o pensamento, é a análise, não? É isso, Bruno. Então eu aprendi muito isso com ele, a ter calma, a ter paciência, a avaliar, enxergar o pior cenário para poder tomar uma atitude aqui, mas estar preparado sim para um pior cenário. O pior cenário me trouxe a condição da minha filha, eu volto lá de novo. O pior cenário da minha filha enxerga que ela precisaria, a história da doença mostra que dos 21 aos 24 anos ela precisaria de um transplante pulmonar. Então eu enxergo o pior cenário lá, mas luto todo dia para que isso não aconteça, pô. Para que ela continue correndo 5, 6, 8, 10 quilômetros comigo, que faça tudo corretamente, que ela aprenda a fazer. Ela corre tudo isso com você? Cara, nós já disputamos provas de 5 direto. Eu não dou conta, né? Vamos... eu jogo tênis, mas eu não dou conta de não sei que dia que o programa vai ao ar, mas estaremos domingo de Páscoa. Legal. Lá na corrida do autismo, segunda corrida do autismo, aqui na cidade de Araçatu. Você tá com uma camiseta especial. Tô com a camisa, inclusive, aqui, porque nós estamos em abril azul aí, que representa a conscientização do autismo, né? Crianças especiais, seja ela especial como minha filha Marina, com um probleminha de saúde, seja ela especial na nossa intempestividade aqui de se posicionar. Todo mundo tem um lado especial, todo mundo tem um lado B, que é um lado bom. Lado B. Se a gente enxergar esse lado como bom, muitas coisas da doença da minha filha me fizeram, sim, me dedicar mais à minha família. Claro que sim, pô. Uma médica falou que ela só vai ficar 2 anos, vou aproveitar cada segundo, meu irmão. Então isso nos aproxima de vários cenários. Então, quando você enxerga um pior cenário, seja ele administrativo ou na sua profissão, faz com que você se reprograme, pô. Opa, se eu não me mexer aqui, o pior cenário é esse. Então, o que eu tenho que fazer? E essas perguntas, Brunão, geralmente estão muito próximas da gente a resposta. Só que o amigo do rei assoprando no seu ouvido o tempo todo te bloqueia esses cenários. Então, cara, para mim, para minha esposa Marcela, para minha família, para nossa equipe de trabalho, eu falo para eles o tempo todo, tem que ser prazeroso. Com todo o perdão da palavra que eu vou usar aqui, quando a gente acorda tem que estar com tesão do trabalho mesmo. Não pode ser aquele negócio, poxa vida, vou ter que mais um dia, vou ter que ir lá na prefeitura. Reclamação, vou entrar pelo fundo para não me ver. O nosso gabinete lá, faço questão que você vá lá tomar um café comigo. Irei. É a primeira sala. Quando você entra, é a primeira sala. Quando eu fui construir, meus engenheiros falaram, você é louco? Vai em qualquer prefeitura aí, sala do prefeito é a última, lá no final, no último andar. E é verdade. Então, eu me propus colocar o meu nome aqui. Eu tô aqui para falar com as pessoas. Eu vou falar não, vou falar sim, vou falar talvez, mas eu vou falar com as pessoas. Vou tentar disciplinar ela, ensinar ela que ela pode passar pelos departamentos primeiro, que de repente ela vai demorar para ser atendida aqui, mas eu não posso me esconder. A partir do momento que tá ruim, Brunão, que tá violento para mim, Deus abençoe, volta da aula, vai fazer outra coisa e vida que segue, cara.
A gente já caminhando pro final, mas assim... Não, quero mais, pô, pelo amor de Deus. Mas eu tenho algumas coisas, eu quero saber no esporte. A gente tava falando, né, que você corre com a sua filha, você é professor de educação física. Creio que você enxerga o esporte como uma situação de transformação. E o que você fez pro esporte no município? Cara, otimizamos tudo que você imaginar. Primeira coisa que eu fiz foi sentar com o meu diretor e falar: nós somos um departamento de esportes, não de futebol. Porque Guararapes só olhava pro futebol, tá? O moleque hoje, ele nasce e ele ganha uma bola de presente. Isso é questão do Brasil também, ele ganha uma bola de futebol. Acha que esporte é futebol. Eu sou jornalista esportivo e eu também sempre tive essa preocupação, né? Como Araçatuba a gente teve o vôlei. E isso, pô. Quantas outras coisas que brilham o hoje. Basquete da Unimed na época. Basquete. No nível nacional, o tênis agora é uma febre com o menino João Fonseca. Então... departamento de esportes. Então, tudo que tem lá em Guararapes, a gente otimiza e ajuda financeiramente, cria uma estrutura, acerta viagem, jiu-jitsu, ciclismo, e além de oferecer um monte de coisa totalmente de graça. Tudo que nós oferecemos é de graça, Brunão. Então, nós temos escolinha de tudo que você imaginar lá, com estrutura para molecada. Tinha uma piscina parada desde 2008 na nossa cidade. Um recurso que foi ganho do deputado Arnaldo Faria de Sá, que ficou engavetado lá. Não vou entrar aqui para falar mal de A e nem de B. Mas coisa tava desativada. Pelo amor de Deus, nem concluída tava, pô. Nós fomos lá, fizemos essa piscina aquecida, ela tem 25 metros, aquecida com placas solares, com tratamento de sal, não é de ozônio, mas também não é de cloro, é com uma usininha de sal que nós temos lá, que eu trouxe essa experiência do Guararapes Clube, onde eu sou diretor lá também, mas outro dia a gente entra nessa conversa, tá? Então, é ótima para atividade física. Nós temos mais de 300 alunos lá, Brunão. E aí o que eu falo do cuidado que você tem que ter com o voto e quem você escolhe para sentar naquela cadeira, se essa piscina tivesse saído em 2008, quantas pessoas já não teriam aprendido, melhorado, e o esporte, saúde, como a natação, crescido, que é um dos melhores para a saúde, se desenvolvido, né? Sabe, cara? Então é uma honra para nós. Eu estou dando um exemplo da piscina, mas nós temos várias atividades lá. Nós fizemos uma Copa Sul-Americana no ano passado lá, com times do Paraguai, da Bolívia, se não me engano, lá. E vamos ter de novo agora, tá? Com um corte financeiro, sim. Nós gastamos, se não me engano, 150 mil ano passado para organizar esse evento, com mais de 80 clubes, trazendo dinheiro novo para dentro da cidade. Cidade lotada, 15 dias, molecada, pô, sensacional. Chamei meu diretor de esportes, falei: dentro desse cenário financeiro, você tem 100 mil para fazer, vou te cortar 50. Pô, mas como que eu faço? Cara, ou faz com 100, ou faz com 100, ou não faz, meu irmão. Né? E dentro disso também muita molecada pode olhar como um exemplo. O Brasil sempre foi questão olímpica na natação muito grande, que né? Legal. E talvez isso pode ser aquela faísca. Cara, né? E atletismo, ativamos o atletismo agora, a molecada tá recebendo medalhas aí. Legal. Nós temos um projeto olímpico de judô dentro da cidade de Guararapes também, que foi criado lá atrás e nós mantemos. A gente dá o kimono, troca de faixa, viagem. E viagem que eu falo é paga tudo que você imaginar, tá? A melhor idade, vamos estar nos jogos aí. Não sei, acho que eu não posso contar o que eu vou falar. Será que eu posso contar o que eu posso falar aqui? Vou contar. Se eu apanhar depois, então, tá? Se eu apanhar, minha esposa acho que vai me bater que eu vou falar, mas eu vou contar. Esse ano tem a dança. A melhor idade apresenta uma dança, né, cara? Na abertura. Inclusive, faço questão que vocês estejam lá do B, com certeza estará presente daqui a pouquinho. Isso aí. Nós vamos fazer com o pessoal da melhor idade Michael Jackson, irmão. Opa, que bacana, rapaz. Quero ver. Chega a arrepiar de falar. Legal, que tá? legal. E tudo que nós fazemos para a melhor idade, a gente banca tudo. Legal. Minha avó era da melhor idade. Minha vovó Líbia, que tá lá no céu agora. Porca, palmeirense. Ela que me fez ser palmeirense, tá? Vinda da Itália. Família Cavazana daqui de Araçatuba, que você conhece muito bem. Sei, beijo para todo mundo Cavazana aí. Deus abençoe. Em nome do seu Clemente, um beijo para todos os Cavazana que estão assistindo lá do B. Várias vezes minha avó não podia ir nos encontros da melhor idade porque ela não tinha condição de pagar o ônibus ou de pagar o lanche. Tá? A gente se emociona porque eu vivi com a minha avó. Aí Deus me dá a cadeira do prefeito, meu irmão. É tudo de graça. Em todos os eventos eles vão, nós bancamos tudo para a melhor idade. Porque quando eu cuido deles, é como se eu estivesse cuidando da minha avó. É cuidar de quem cuidou da gente. Nós não podemos perder esses valores. Então é desses valores que nós temos que estar cercado, o Brunão. Seja com a minha esposa Marcela, com a minha avó Líbia, com a avó do outro, que pode ser minha avó também. Quando nós temos esses valores, eu enxergo assim, dentro da política, fica tudo mais leve, mais agregador, fica gostoso de tocar.
E o centenário de Guararapes? Deus me deu esse presente ainda, a população aí. Também, né? Vai cair no meu colo se Deus me der saúde até lá e eu fizer tudo certinho também e o Ministério Público não me tirar da cadeira. Claro que tá tudo bem, graças a Deus, nossas contas todas aprovadas, tudo seguindo, com paz e equilíbrio, tá? Mas nós vamos ter o ano do centenário aí, 100 anos, o Guararapes está completando 98 anos esse ano. E se Deus assim permitir, a gente estará na festa de 100 anos. Já falei pro meu financeiro aí, que é o Marcos Braga, já vai fazendo uma poupança aí, meu irmão, pra gente fazer uma festa de acordo, né? Nós temos que comemorar cada dia, Brunão. Porque amanhã nós não sabemos, a Deus pertence. Temos que comemorar cada dia. E é importante pro município do tamanho de Guararapes completar 100 anos, pô. 100 anos de crescimento, de muito emprego aparecendo, de empresas nos procurando, de loteamentos pela cidade toda, de coisas boas acontecendo. Na educação, para você ter uma ideia, pela primeira vez na história, nossas 3 escolas de ensino fundamental são escola ouro, atingiram todas as metas. Antigamente era uma escola que atingia só, as outras não. E nós entramos com esse olhar de tratar todo mundo como igual. Nós colocamos ar-condicionado em todas as escolas, nós levamos expressão corporal para dentro da escola, nós levamos música para dentro da escola. E por que eu levei? Se a minha filha tem na escola particular como bolsista, onde eu dou aula, o filho de todo mundo tem o direito também. Então nós levamos isso. E isso fez ela ser em escola ouro, e além disso ganhamos o selo ouro do governo federal também, pelos investimentos feitos na educação. Só que não é uma obra pronta. Estamos muito felizes com o que conquistamos, mas temos que continuar trabalhando e otimizando. Então, cara, temos muito a evoluir. É uma cidade, Brunão. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa que nós pecamos. Peço desculpa pela demora em algumas questões que o município tem, mas a gente acorda todo dia com esse propósito de dar o nosso melhor, de tentar fazer com que Guararapes cresça cada vez mais aí, Brunão. É isso, pra gente finalizar, o lado B do Alex. Eu quero saber o lado B de bom. O que você vai falar, além da política, fora da política? Acho que você já falou bastante coisa, né? Acho que a gente fez um bate-papo muito positivo. Obrigado, Bruno. Mas eu quero saber o lado B de bom. Cara, as coisas acabam se misturando mesmo. O Alex, professor, do pai da Marina, né? Do estar na política hoje em dia. Mas um lado B de bom, um lado B que a gente não me conhece muito é um porco fanático mesmo, sou palmeirense e não tenho vergonha de falar, sabe, cara, né? Gosto muito de filmes, séries, gosto muito de música, né? O sertanejo não é minha praia e não tenho vergonha de falar sobre isso. Você gosta do rock? Mas eu gosto do rock. Legal. Mas sou rodeado de pessoas que nos ajudam a construir uma festa de peão. Nós temos espaço para todos. Domingo na praça, na cidade de Guararapes, vai ter agora em maio, tá? Você está convidado, o lado B está convidado para estar lá. Desde que nós entramos, o Domingo na Praça, nós levamos todos os artistas da cidade de Guararapes para se apresentar. Legal. Com o melhor palco, com o melhor som, com o melhor telão. Pagamos um cachê para cada um, simbólico. Eu não sei se esse ano nós vamos pagar 250 ou 300 reais para cada um. Tá? Eu gosto muito de falar de números para as pessoas checarem. Alguns podem não concordar com alguma coisa, mas eu gosto de ter essa transparência, sabe, Brunão? Não toco nenhum instrumento ainda. Minha filha tá tocando violão agora e pra mim é sensacional, legal, tá? Cara. Ela tá aprendendo a tocar More Than Words agora do Extreme. More Than Words. Linda música. Né? E eu fico, orgulhoso pra caramba. Mas vai aprender bateria. Cara, então... Eu tentei violão, não dei conta. É mesmo, eu arranhei uma bateriazinha. Parabéns, Brunão. Então você vai tocar junto com a minha filha, aí, porra. Agora, aí, tá? Vamos marcar. E falando em bateria, eu mando um beijo pro Felipe Almeida lá, que é baterista, tá? Da cidade de Guararapes, dele, do Luquinha, de todo mundo. Gosto muito dos hinos nas igrejas evangélicas. Gosto muito. Eu falo pros pastores e eles me perdoem. Vou contar pra todo mundo, pastor. Eu falo pra vocês e vou falar pra todo mundo. Falo, pastor, muitas vezes o hino da igreja me pega mais do que a sua palavra lá dentro, pastor. Eu falo que o hino, pra mim, é a palavra de Deus através da música. Então, cara, eu não tenho muito o que falar do lado B do Alex aí. Me desculpa de não estar muito preparado para essa pergunta, mas o Alex se mistura. O Alex político é o palmeirense, pai da Marina, que gosta do esporte, que aprende a ser menos intempestivo, que gosta de unir as pessoas, que patina em muitas situações sim. Muita gente me cobra, você tem que fazer isso. Mas eu prefiro dar uma respirada primeiro antes de tomar qualquer tipo de atitude, que honra cada um dos 1.100 funcionários da cidade de Guararapes. Eu tenho as ideias malucas, eu e minha esposa Marcela, ela com as decoração doida que ela faz lá tudo, de Páscoa, de Natal, vamos preparar uma coisa para a Copa do Mundo lá para a região, meu irmão. Olha só. Vocês vão adorar, estão convidados lá, tá?
E os funcionários abraçam essa causa. Por isso que a gente faz questão. Pagamos eles essa semana, dia 31. Paguei eles com 8 dias de antecedência. Nós somos CLT, poderia pagar até no 5º dia útil. Mas eu falei, cara, temos condições? Vamos deixar todo mundo passar a Páscoa com dinheiro no bolso? Paga os meninos. Colocamos quase 5 milhões de reais rodando na praça. Movimenta o comércio também, Porra, movimenta, cara, né? já pensou? Na véspera ainda do negócio? Então, Brunão, desculpa ter me alongado aqui. Imagina! Obrigado pela forma como você me conduziu nesse processo aqui ao lado B. Uma honra estar ao seu lado. Parabéns pelo trabalho que você faz na TV e na vida. E temos muito a construir junto aí, pode ter certeza disso. Olha, eu te chamei de Alex, vou chamar de prefeito agora e vou te agradecer muito, porque foi muito fácil conduzir esse bate-papo, porque realmente foi transparente. E dizer uma coisa, um conselho: se não for na política, vire palestrante, que eu acho que você tem muito conteúdo legal, motivador. Saio dessa conversa muito além da política, muito motivado, sabe? Pelas suas palavras, pela tua forma de enxergar o mundo. Eu acho que é um grande exemplo. Poder olhar com todas as dificuldades, principalmente dentro de casa, com o diagnóstico da filha, e poder olhar e ter o lado bom disso. Amém. Então esse é o lado bom. Eu acho que foi uma honra poder te entrevistar, bater esse papo. Agradeço a Aloysio Pereira, nosso irmão. Um beijo, Aloysio Pereira! Responsável por esse projeto. Eu sou um dos canais de comunicação. E espero que a gente possa bater outros papos, porque tem muito assunto pra gente falar. É um prazer. Obrigado, Brunão. Obrigado, lado B. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Todos nós.